Esta foto mostra a jovem Elizabeth Templeton posando em uma área conhecida como o estuário Solway. Ela tem 6 anos e parece estar sozinha. Mas você não está vendo toda a imagem. Alguns acreditam que havia um alienígena lá e que ele foi registrado na foto. Hoje vamos expor o que pode ser a primeira fotografia de um ser extraterrestre. Uma história real incrível que conecta os encontros alienígenas em todo o mundo. Revela os verdadeiros homens de preto. Essas pessoas podem sequer ser humanas. E culmina em uma batalha extraterrestre pelas armas mais poderosas do planeta Terra. É algo diferente de tudo que você já ouviu. Venha conhecer o mistério do estuário de Solway e seu alienígena. Alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas. Expondo os maiores segredos do planeta Terra. O inverno nuclear. Todas as plantas da Terra foram queimadas. A água se transformou em ácido. O homem foi erradicado, vítima de suas próprias armas devastadoras. Ufólogos acreditam que este pode ser o futuro do planeta Terra. Um destino que pode ter sido determinado há décadas por um ser misterioso em um local improvável. A cidade de Carlisle, no Reino Unido. Esta pacata comunidade operária fica na fronteira entre a Inglaterra e a Escócia. É maio de 1964 e 4 rapazes de Liverpool, 130 quilômetros ao sul, estão dominando o mundo. Em uma tarde de sábado, o bombeiro local, Jim Templeton, leva sua esposa e sua filha Elizabeth a um passeio no parque perto de uma enseada tranquila conhecida como estuário Solway. Eles caminham até uma clareira e param para tirar uma foto. Mas acredita-se que ele também fotografa a primeira evidência de um ser extraterrestre capturada em filme. Quando Jim Templeton entrou na clareira, a única coisa fora do comum que ele notou foi que os animais, as ovelhas, as vacas do local estavam agrupadas e pareciam assustadas. Mas com o quê? A menina posa com o seu buquê de flores e o pai tira a foto. Uma semana depois, ele pega o filme revelado. O resultado é arrepiante. Jim Templeton tirou uma série de 3 fotos da sua filha com uma câmera reflex de lente única. Em 2 das fotos, nada incomum aparece. Mas na foto do meio, o que parece ser a foto de um homem vestido de branco e usando algum tipo de traje espacial e capacete é visível ao fundo. A imagem é publicada no jornal local e repercute internacionalmente. Pessoas do mundo inteiro identificam o vulto como um ser de outro planeta. Ele fica conhecido como o astronauta de Solway. Em 1964, um caso como esse valia ouro. Quando surgia uma história, pouquíssimas pessoas podiam comprová-la com uma foto. Realmente parece algo de um filme de ficção científica ou então uma tecnologia muito avançada. Mas o homem não parece estar usando um traje especial da época. Seria a primeira evidência de um ser extraterrestre capturada em filme? Céticos já disseram que a criatura não era uma criatura e sim um apicultor. Um criador de abelhas usando traje de apicultura, com a máscara e o material de proteção. Mas se era um apicultor e Templeton, como ele disse, tirou as 3 fotos em sequência, como um apicultor pode ter aparecido na foto do meio e não nas outras 2? Não faz sentido. Hoje em dia estamos acostumados com a ideia de que é fácil forjar uma foto com programas de computador. Em 1964, a história era bem diferente.
Na verdade, especialistas da Kodak, a fabricante do filme, receberam a foto e foram questionados. Isso aí é uma fraude? E eles responderam, não vemos nenhuma evidência de adulteração. Na verdade, a imagem é tão sinistra, tão incrível, que a Kodak oferece um suprimento vitalício de filme a qualquer pessoa capaz de desacreditar ou explicar a imagem. O prêmio nunca foi coletado. Mas se o vulto realmente for um ser extraterrestre, o que ele estava fazendo no estuário naquele dia? E o que isso pode significar para a Terra? A resposta pode revelar a identidade verdadeira do astronauta de Solway. E tudo começa com uma visita dos Homens de Preto. Em 1964, o inglês Jim Templeton fotografa um vulto que ficaria conhecido como o astronauta de Solway. Ele desencadeia uma série de especulações sobre a presença de alienígenas entre nós. E a próxima pista sobre a identidade verdadeira do astronauta seria uma visita de dois dos personagens mais assustadores da ufologia. Arquivo Confidencial. Os Homens de Preto. Logo depois do incidente, Jim Templeton foi visitado por dois homens. Eles alegavam ser do governo e o interrogaram sobre todo o incidente. Os dois indivíduos eram bem vestidos e estavam de preto. Além disso, eles se referiam a si mesmos usando números. Era uma situação muito estranha. Depois, Templeton descreveria estes homens como misteriosos e sinistros. Eles exigem que Templeton os leve ao local onde a foto foi tirada. Ele os levou à clareira para mostrar onde tinha tirado a foto, como se estivessem investigando o que aconteceu quando a foto foi tirada. Mas quando Templeton pediu para ver uma identificação, eles não mostraram nada. Tudo o que disseram foi que trabalhavam para o governo de Sua Majestade. No estuário de Solway, os homens perguntam a Templeton onde ele estava e onde sua filha posou para a foto. Então eles fazem uma pergunta surpreendente e perturbadora. Eles querem saber onde ele viu o segundo astronauta. Mas Templeton não viu um segundo astronauta. Quando ele insiste que só havia um, eles se tornam agressivos e hostis. Por que eles perguntariam sobre um segundo astronauta? Eles sabiam de algo que Templeton não sabia? A cabeça de Templeton ficou cheia de suspeitas. Ele ficou incomodado com o fato de terem dito que ele viu um segundo astronauta quando ele não viu. Incomodado com o fato de eles não terem se identificado e incomodado com o fato de estar sendo coagido, com ordens de não falar sobre aquilo, Templeton se recusou a lhes dar qualquer coisa, se recusou a colaborar com eles e eles simplesmente partiram sem fazer nada. O Ministério da Defesa britânico nega já ter investigado o caso. Mas as aparições destes homens estranhos não se limitam ao Reino Unido. O interrogatório sofrido por Jim Templeton é assustadoramente familiar para aqueles que divulgam seus encontros com alienígenas ao público. Pesquisando ao longo dos anos, diversos contatos com OVNIs foram seguidos de aparições de homens estranhos, vestidos de preto, sugerindo fortemente que nenhuma das testemunhas falasse sobre o que aconteceu. Estas figuras sinistras foram apelidadas de Homens de Preto. Seriam os estranhos investigadores que interrogaram Templeton no estuário Solway os verdadeiros Homens de Preto. Quase todos os eventos da experiência de Templeton batem com os de outras pessoas que encontraram os Homens de Preto. Eles andam em grupos de 2 ou 3, se vestem de preto, têm olhos grandes. Eles são muito agressivos no trato com as testemunhas de OVNIs. E as semelhanças não acabam aí. Quase todos os relatos sobre Homens de Preto dos últimos 60 anos aconteceram dias após o contato com o OVNI. Como eles descobriram onde Templeton morava? Eles costumam mostrar detalhes íntimos da vida de seus alvos, como se os estivessem vigiando. O que fortalece a teoria de que estes investigadores são parte de uma unidade de elite do governo, controlando o conhecimento do público sobre segredos alienígenas. De acordo com documentos, como o Projeto Planeta Azul,
Os Homens de Preto são uma subdivisão da Força Aérea, chamada Equipe Delta. O único propósito deste grupo é suprimir qualquer informação sobre os OVNIs recuperadas pelo governo. Mas nenhuma agência do governo jamais confirmou sua existência. Pela descrição de Templeton, os homens não pareciam ser do governo. Eles eram confusos e atrapalhados, não tinham trato social. A gramática deles era meio incorreta. Eles usavam números em vez de nomes para se referir um ao outro. Muito estranho. Mas se não eram do governo, de onde eram? Outros que os viram cara a cara também descrevem detalhes estranhos que parecem claramente não humanos. Eles tinham movimentos robóticos, pareciam quase mecânicos. Isso pode nos levar a crer, com base em várias descrições desses indivíduos, que essas pessoas podiam sequer ser humanas. Quem são essas criaturas? São extraterrestres? Estão aqui para intimidar as pessoas? Para impedir que elas comentem avistamentos de OVNIs? Ou estão aqui para descobrir o que são esses avistamentos? Eles seriam uma equipe de investigação extraterrestre, não humanos, mas alienígenas, tentando impedir que os seres humanos espalhem a verdade sobre os OVNIs? O que eles estavam buscando? E conseguiram encontrar? A resposta pode não apenas revelar a identidade do astronauta de Solway, como salvar a vida de todos os seres humanos do planeta. Em 1964, Jim Templeton fotografou um vulto que muitos consideram evidência de um alienígena entre nós aqui na Terra. Mas quem é o ser misterioso conhecido como o astronauta de Solway? E ele estava sozinho? A resposta começa do outro lado do mundo, em Woomera, na Austrália. Woomera era onde ficavam as instalações de testes do Blue Streak, o primeiro míssil balístico intercontinental da Grã-Bretanha. O míssil Blue Streak foi projetado pelos britânicos para atuar como arma nuclear de intimidação na Guerra Fria. O programa de mísseis Blue Streak era, sem nenhuma dúvida, extremamente importante para o governo britânico. O primeiro e crucial teste do míssil está marcado para 24 de maio de 1964. A equipe de lançamento se prepara há meses. Mas durante a contagem regressiva, o impensável acontece. O lançamento é suspenso. A causa informada? 2 figuras desconhecidas aparecem repentinamente na plataforma. Supostamente existiria um vídeo de 2, entre aspas, astronautas correndo pela plataforma de lançamento desse míssil britânico. O mais estranho é que esses 2 indivíduos são idênticos ao astronauta de Solway. O próprio Templeton disse que a descrição das criaturas no vídeo batia exatamente com a da criatura que ele fotografou. Homens de Preto questionam Templeton sobre um segundo astronauta que não aparece na foto. Haveria alguma ligação com esta dupla de vultos que impede o lançamento do míssil? Por que essas criaturas, presumindo que estivessem lá, interromperiam um lançamento de míssil altamente confidencial? Qual era o seu objetivo? Quando o míssil é finalmente lançado, o teste é considerado um fracasso. Mas seria isso exatamente o que os alienígenas queriam? A relação parece inexistente até que uma ligação chocante entre os 2 incidentes vem à tona. O foguete Blue Streak, testado em Woomera, na Austrália, foi montado na base de Spadedown, da Força Aérea Britânica, a menos de 50 quilômetros do estuário Solway. Existe alguma ligação entre o astronauta de Solway e o lançamento do míssil Blue Streak? O Blue Streak era exatamente o tipo de coisa que, em 1964, mais interessaria a um visitante extraterrestre. Por décadas, houve incontáveis incidentes ligando armas balísticas terráqueas a relatos de OVNIs e alienígenas.
Desde que nós detonamos uma arma nuclear nos anos 40, muitas pessoas e testemunhas acreditam que quando há uma arma nuclear ou um míssil que seja capaz de transportar uma arma nuclear, eles são atraídos. Menos de 3 semanas depois, a aparição de um OVNI na costa da Califórnia pode explicar a ligação entre estes astronautas misteriosos e mísseis letais. Arquivo confidencial: o ataque alienígena aos mísseis. Big Sur, na Califórnia.